Existe uma história no Antigo Testamento que, se eu for sincero com você, considero a mais perturbadora de toda a Bíblia e que poderia muito bem ser considerada imprópria para menores de idade. Então, antes de assistir a este vídeo, quero ter certeza de que você sabe que este vídeo não é adequado para todas as idades e pode muito bem desencadear algum tipo de trauma do seu passado. A história a qual me refiro encontra-se nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas não leem o resto da história. Acredito que existem várias lições importantes que você e eu precisamos aprender com uma história tão perturbadora. Em primeiro lugar, vou contar a história para você o mais dramaticamente possível e depois vou explorar as lições que acho que podemos aprender. Junte-se a mim em Juízes capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1, nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que morava numa parte remota do país montanhoso de Efraim adquiriu uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Quero que você entenda. Aqui está um homem levita, morando na parte norte de Israel, e ele adquire essa mulher para ser sua concubina ou esposa, como você quiser chamar. E ela está morando no sul, em Belém. Continuemos a história. Ela foi infiel a ele e o deixou pela casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou por 4 meses. Ela o traiu, voltou para a casa de seu pai em Belém. Então a história continua. Essencialmente, esse homem levita quer recuperar sua esposa, então ele viaja do norte, do país montanhoso de Efraim até o sul, em Belém, para buscar essa mulher e ficar com ela novamente. Ele chega lá, e o pai dela é muito hospitaleiro. Várias vezes o cara diz: "Ei, tenho que ir embora, me dê minha esposa para eu voltar para casa." E o pai diz: Não, fique mais uma noite." Ele diz: "Ok, fico mais uma noite." E isso se repete por vários dias, até que finalmente o homem diz: "Ei, com todo o respeito, agradeço sua hospitalidade, mas preciso ir, preciso voltar para casa." Então ele finalmente parte de volta para casa, e é aí que toda a tragédia ocorre. Pois bem, o homem está com sua concubina, viajando de Belém, no sul de Israel, para o norte, em Efraim. Eles estavam perto de Jebus, e o dia estava quase acabando. O servo disse ao seu mestre: "Por favor, por que não paramos nesta cidade jebusita e passamos a noite aqui?" Mas seu mestre respondeu: "Não vamos parar em uma cidade estrangeira onde não há israelitas. Vamos continuar até Gibeá." Então seu servo disse: "Vamos tentar alcançar um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Ramá." Então eles continuaram sua jornada, e o sol se pôs enquanto se aproximavam de Gibeá em Benjamim. Então eles vão para lá, e para sua surpresa, ninguém está disposto a recebê-los em suas casas. A hospitalidade era uma coisa enorme na cultura israelita. No final da noite, um homem idoso aparece na praça e diz: "Por que você ainda está aqui? Alguém já o acolheu em sua casa?" E eles respondem: "Não, ninguém nos acolheu." E o homem idoso diz: "Sabe de uma coisa? Você pode ficar comigo esta noite." E o levita responde: "Ótimo, só quero te avisar que não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Se você me der um travesseiro, é tudo de que preciso." E o homem idoso diz: "Sem problemas, você pode ficar comigo. Estamos bem." Então esse homem levita, seu servo e sua concubina passam a noite na casa desse homem em Gibeá. E então isso acontece. Enquanto eles estavam se divertindo, de repente, homens malignos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa, o homem idoso: "Traga o homem que veio à sua casa, para que possamos ter relações sexuais com ele." Uau, cara, é aqui que a história toma um rumo. Há homens pervertidos vivendo em Gibeá, benjamitas, que vão à casa desse homem idoso e dizem: "Ei, sabemos que você tem um hóspede em sua casa. Traga-o para fora para que todos nós possamos ter relações sexuais com ele." Agora observe o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse: "Por favor, não façam essa maldade, meus irmãos. Afinal, esse homem veio à minha casa. Não cometam essa horrível atrocidade aqui. Deixe-me trazer minha filha virgem e a concubina do homem."
abusem delas e façam o que quiserem com elas, mas não cometam esta coisa ultrajante contra este homem. Vamos lidar com isso um pouco mais tarde neste vídeo, mas o que acontece a seguir é impensável. Diz no versículo 25 que, mas o homem não quis ouvir, então pegou sua concubina e a levou para fora até eles. Eles a estupraram e abusaram dela a noite toda até o amanhecer. Ao amanhecer, a deixaram ir. Agora, meu amigo, é por isso que eu disse que este vídeo pode ser considerado impróprio para menores e pode desencadear algumas coisas do seu passado. Porque eu quero que você imagine, aqui está um grupo de homens pervertidos, e eles estão se revezando para ter relações sexuais com esta mulher. Eles estão a estuprando durante toda a noite, até que pela manhã eles finalmente a deixam ir. E é isso que acontece com essa jovem mulher triste. No início da manhã, a mulher volta e, enquanto clareava, ela desabou na porta da casa do homem onde seu senhor estava. Você pode imaginar, ela está tão desgastada, tão espancada, tão abusada durante toda a noite por esses homens, que mal tem forças para se arrastar de volta para a casa desse homem, e simplesmente desaba no alpendre e se deita. Agora, observe o que acontece a seguir. Diz aqui que quando seu senhor se levantou de manhã, abriu as portas da casa e saiu para continuar sua viagem, lá estava a mulher, sua concubina, desabada perto da porta da casa com as mãos no limiar. Levante-se, ele disse a ela, vamos embora. Mas não houve resposta. A mulher havia sido tão abusada que havia morrido. Observe que diz aqui que o homem colocou-a em seu jumento e partiu para casa. Agora, o que vai acontecer a seguir é muito triste e horrível. Mas diz assim, quando ele entrou em sua casa, pegou uma faca, segurou sua concubina, cortou-a em 12 pedaços, membro por membro, e depois enviou-a por todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram, nada como isso já aconteceu ou foi visto desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até agora. Pensem nisso, discutam e falem. Esse homem levou sua concubina para casa, cortou-a em 12 pedaços e, sem dúvida, anexou uma carta a cada pedaço de sua concubina falecida e enviou um pedaço diferente de seu corpo para as 12 tribos de Israel, com uma carta contando exatamente o que havia sido feito por seus próprios irmãos, uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. E quando estas outras tribos viram e leram o que havia acontecido com essa mulher, disseram, nada como isso já aconteceu ao longo da nossa história. Agora, há muito mais na história nos capítulos 20 e 21, então quero que você aguarde. Mas é aqui que quero começar a olhar para algumas lições que podemos aprender com isso. E a primeira lição é esta. Quando não há responsabilidade em nossas vidas, temos uma forte tendência a nos desviar. Observe o capítulo 19 de Juízes, versículo 1, que lemos anteriormente, mas vou lê-lo novamente. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, você vê, quando você e eu não temos que prestar contas, quando não há medo de termos que nos explicar ou ser responsáveis por nossas decisões e ações, meu amigo, estamos mais propensos a tomar decisões ruins, porque pensamos que podemos tomar essas decisões isoladamente, sem ter que responder a mais ninguém. E isso é exatamente o que estava acontecendo em Israel. Não havia rei, havia uma lei. Mas as pessoas não estavam respeitando a lei, ela não estava sendo aplicada. E como resultado, o que aconteceu? Eles acabaram fazendo algo que provavelmente nunca imaginaram que fariam. A segunda mini lição que quero abordar é garantir que tratamos todo ser humano como um portador da imagem de Deus. Aqui está esse homem dizendo, sabe, seria errado vocês fazerem o que querem com esse homem, mas podem fazer o que quiserem com minha filha e com a concubina dele. A mentalidade dele era de que a vida e a virtude deste homem valiam mais do que sua própria filha e a concubina deste homem. Precisamos ter certeza, e é por isso que assistir a sites inapropriados e coisas desse tipo, precisamos ter certeza de não fazer isso. Se você quer parar de assistir coisas online que você sabe que não deveria estar assistindo, e você sabe do que estou falando,
Quero que você veja cada garota que você está olhando como um portador da imagem de Deus, como alguém, sua filha. Imagine se você gostaria que alguém olhasse para sua filha, fazendo as coisas que você está vendo na tela. Mas aqui está a terceira coisa que quero destacar neste vídeo. Quanto mais você e eu nos afastamos de Deus, mais vulneráveis ficamos a fazer coisas que nunca imaginamos que faríamos. Você vê, quando você olha para o livro de Juízes como um todo, o que você verá é uma nação de pessoas que têm se afastado lentamente de Deus, têm se desviado lentamente. E o que você vê acontecendo nos capítulos 19 a 21 é o culminar de se afastar de Deus e mostra o quão longe a nação como um todo se afastou de Deus. E meu amigo, você e eu não somos diferentes, porque se não mantivermos uma conexão próxima com Deus, se nos afastarmos de Deus, se nos desviarmos de Deus, é quando nós, como os israelitas, nos encontraremos fazendo coisas que alguém, 10 anos antes, teria tentado nos dizer que faríamos, e estaríamos convencidos de que de forma alguma faríamos essas coisas. Não há como eu me divorciar, não há como eu ter um caso, não há como ser demitido do meu emprego porque me encontraram assistindo algo online, não há como eu estar fumando maconha, ou o que quer que seja. Quanto mais você se afasta de Deus, mais vulnerável você se torna a cometer esse pecado. Agora, a história não termina no capítulo 19. Eu gostaria que terminasse, mas na verdade piora, porque o que acontece agora, no capítulo 20, é uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel, e eles estão lutando contra a tribo de Benjamim, porque é a tribo de Benjamim que cometeu esse ato hediondo de pecado contra um de seus próprios irmãos israelitas. Então eu quero encorajá-lo a ler em detalhes os capítulos 20 e 21, mas para resumir, há uma enorme batalha. Milhares e milhares de vidas foram perdidas como resultado dessa batalha, de ambos os lados. E o que acaba acontecendo é que só restam 600 homens benjamitas. Então, no capítulo 21, as outras 11 tribos começam a se sentir mal ou a ter pena da tribo de Benjamim, porque basicamente estão com medo de que essa tribo de Benjamim vá se extinguir, já que há 600 homens vivos. Mas não há mulheres de Benjamim para eles se casarem e procriarem. Agora eles têm outro problema, porque agora estão preocupados que uma de suas 12 tribos de Israel vá se extinguir. Agora isso leva à minha quarta lição. Cada decisão ruim que tomamos tem consequências que não podemos escolher. Embora o que essas pessoas benjamitas fizeram fosse errado, as outras 11 tribos vindo e realmente lutando e matando-as, foi uma decisão que eles tomaram, e agora eles têm que pagar pelo resultado dessa decisão, e os benjamitas também têm que pagar pelo resultado de sua decisão ruim. Ouça, você pode escolher seu pecado, mas não pode escolher suas consequências. Cada decisão que você toma tem consequências, e o problema é, pessoal, você e eu não podemos escolher esses tipos de consequências. Então, o que acontece é que esses israelitas vão e matam homens desse clã chamado Jabes de Gileade, e há 400 mulheres que nunca estiveram com um homem. Então, eles pegam essas 400 mulheres e as dão a 400 dos 600 homens benjamitas, para esses homens benjamitas procriarem. Mas qual é o problema? Matemática simples. Havia 600 homens benjamitas que não conseguiram encontrar esposas, porque todas as esposas foram assassinadas e mortas. E 400 deles agora têm uma esposa dada a eles do clã de Jabes de Gileade. Então, o problema é que agora há 200 homens de Benjamim que não têm esposas. E é por isso que eu disse que uma decisão ruim muitas vezes leva a outra, porque o que acontece a seguir é que esses israelitas basicamente dizem: sabe de uma coisa, nós todos fizemos um juramento e dissemos que não poderíamos dar nossas filhas a nenhum dos benjamitas, mas não diz nada sobre se elas forem levadas. Então, o que acontece é que eles têm que tomar outra decisão ruim e dizem: ei, sabem de uma coisa, e isso é o que os benjamitas precisam fazer. Eles enviam uma mensagem e dizem: ei, olha, tem um festival chegando, uma festa, e basicamente algumas de nossas filhas vão estar dançando e se divertindo nessa festa. Tecnicamente,
Não podemos dar nossas filhas a vocês porque fizemos um juramento, mas se vocês as encontrarem e as sequestrarem, isso é problema de vocês. Se vocês as encontrarem e sequestrarem, nós estaremos livres desse juramento, porque tecnicamente não demos nossas filhas a vocês, e vocês poderão ter uma esposa e procriar. Então eles têm essa festa, e essencialmente esses 200 homens benjamitas vão e roubam e sequestram essas mulheres enquanto elas estão dançando em uma festa, e as levam de volta como suas esposas. Agora, pessoal, eu sei que esta é uma história louca, e tentei resumi-la o mais rápido que pude. Mas o ponto é este: uma decisão ruim muitas vezes leva a outra, e todo tipo de decisões ruins afetam outras pessoas. Passe por essa história novamente e veja quantas pessoas foram afetadas negativamente por uma decisão ruim. Alguns dos homens benjamitas mereciam o que aconteceu com eles, mas a maioria das pessoas em Benjamim não tinha nada a ver com isso e morreram em batalha. O povo de Jabes-Gileade morreu também. As mulheres foram então levadas de sua terra e dadas a esses benjamitas. E então, essas outras mulheres foram sequestradas pelos homens benjamitas e levadas para longe de suas famílias. Tudo isso aconteceu por causa de decisões ruins. Mas aqui está a quinta e última lição que quero encorajá-lo hoje. Deus tem graça para nós, mesmo no meio de nossas decisões mais destrutivas. Note como o livro de Juízes termina. Diz aqui que os benjamitas fizeram isso e pegaram o número de mulheres que precisavam dos dançarinos que capturaram. Eles voltaram para sua própria herança, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Naquela época, cada um dos israelitas voltou de lá para sua própria tribo e família. Cada um voltou de lá para sua própria herança. E claro, o último versículo do livro de Juízes caracteriza e descreve todo o livro de Juízes. Diz aqui que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Meu amigo, embora Deus tenha sido gracioso ao permitir que esta tribo de Benjamim se reconstruísse e se repovoasse e não fosse extinta, houve consequências para suas decisões. E se não há mais nada que você tire deste vídeo, quero encorajá-lo a entender que cada decisão que você e eu tomamos tem consequências. Muitas vezes, consequências que nem mesmo podem ser medidas e consequências que não podemos escolher. Te vejo no próximo vídeo. Tchau por enquanto. Deus te abençoe.